Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje a festa das 5 chagas do Senhor. E nela recordamos também aquilo que somos, enquanto povo, enquanto nação, portugueses. Podemos dizer que o nosso país, aquilo que somos, surgiu exatamente, por assim dizer, à sombra das chagas do Senhor. Fui parco numa vila, de uma pequena vila chamada Castro Verde, que está profundamente ligada à história da nossa nacionalidade. Ela encontra-se naquilo que são chamados os Campos de Ourique. E reza a tradição antiga de que a Batalha de Ourique decorreu lá. Para isso, para o confirmar, erguem-se 2 igrejas. Uma monumental, a Basílica Real de Castro Verde, mandada construir por o rei Dom João V, e que ali se manifesta nos azulejos que circundam todo o interior da igreja, e o teto de madeira, mas pintado, se manifesta exatamente a história da nossa nacionalidade. E que tem no seu centro, e exatamente no teto de madeira pintado, o milagre de Eurico, aquele momento em que, segundo reza a tradição, Dom Afonso Henriques contemplou o Senhor crucificado e que lhe deu nesse momento a certeza da vitória dos portugueses sobre os cristãos, sobre os reis mouros, sobre o exército moro. E de facto assim sucedeu. Aquela basílica lindíssima, vale a pena visitar, aquela basílica lindíssima, mandada construir por Dom João V, ergue-se no lugar também de outras anteriores igrejas que já celebravam este acontecimento, como disse, profundamente ligado às 5 chagas do Senhor. Profundamente ligado porque, de facto, Dom Afonso Henriques assume como bandeira nacional exatamente as 5 chagas, que ainda hoje permanecem até na bandeira da República, que é o símbolo maior da nossa nação enquanto povo, enquanto país. Mas também, como dizia, há uma segunda igreja mais pequena, não menos bela, cujo no interior se encontra também, desta vez em telas, a história da Batalha de Ourique e também o mesmo milagre de Ourique. Mas essa igreja é dedicada, de facto, às 5 chagas do Senhor. Pois vemos como, de facto, as chagas do Senhor, esta festividade que hoje celebramos, está profundamente unida à nossa história. Não podemos compreender a história do nosso país sem estar ligada profundamente à nossa fé. À fé da Igreja, sem estar ligada exatamente a Jesus Cristo, nosso Senhor. E, portanto, neste dia em que a liturgia da palavra apresenta-nos a possibilidade de 2 evangelhos, um deles, aquele talvez que hoje mais nos pode tocar também, além daquele primeiro evangelho sobre a crucifixão de Nosso Senhor, o segundo sobre o momento em que Jesus aparece no meio dos discípulos e em que pela primeira vez Tomé está com eles e o Senhor os chama para o meio deles, pois hoje, neste dia muito particular e especial, em que cruzamos a nossa história enquanto povo com a história também da salvação, com a fé que sempre manteve a nossa população, o nosso país unido. Nada melhor exatamente que neste momento dar graças ao Senhor por tudo o que Ele tem feito, mesmo nos momentos que às vezes parecem mais difíceis,
mais turbulentos, mais nebulosos, tem feito também com o nosso país. Como Deus tem, de facto, está tão presente na história de todos nós enquanto povo, enquanto nação, desde a sua fundação até aos dias de hoje. E hoje, como dizia, meditando sobretudo no Evangelho em que Jesus chama Tomé a que toque nas suas chagas, em que coloque o dedo, a mão, no lado também do Senhor, nas chagas e no lado do Senhor, pedir de forma muito particular que a aparente falta de fé de Tomé, no momento em que os outros seus companheiros haviam dito, olha, o Senhor apareceu, e ele disse, tem que tocar para acreditar, pois no momento em que também parece que às vezes falta fé na nossa gente, às vezes até nos filhos, nos netos, nos amigos, daqueles que até andaram connosco à catequese e que vivem tão afastados, parecem ter perdido a sua fé em Deus, tão distantes, pois pedir ao Senhor neste dia em particular, ao Senhor Jesus, que aumente a nossa e a fé deles, que não podendo eles, da mesma forma como Tomé, de poder contemplar o Senhor ressuscitado diante dos seus olhos e tocar assim como Tomé tocou nas chagas do Senhor, pedir que também eles possam tocar este mistério de Deus através das nossas próprias vidas, do nosso próprio testemunho de vida. Que eles possam encontrar o Senhor espelhado nas nossas vidas, na nossa abertura, da nossa proximidade, do nosso amor, do nosso carinho com eles, do nosso cuidado para com eles. Que eles possam exatamente tocar nas chagas do Senhor e ver o Senhor também, como digo, das nossas próprias vidas, no nosso próprio testemunho, colocá-los a eles sempre na nossa oração, pedir ao Senhor a conversão dos pecadores, como dizia, o nosso país, o nosso povo tem sido tão agraciado pelo Senhor e recordar-me neste momento também, parece um pouco, se calhar, absurdo estar a trazer este outro acontecimento, mas eu digo que está profundamente unido do princípio da nossa história, que é o de Fátima. O Senhor escolheu para que Maria Santíssima viesse exatamente aqui a Portugal, às terras de Santa Maria, este povo, pois o Senhor enviou Maria Santíssima e ali em Fátima ela pedia a conversão dos pecadores, que nós rezássemos pela conversão dos pecadores, que rezássemos por a mudança dos corações dos homens, num tempo também de conflito muito conturbado. Estávamos a viver a Primeira Guerra Mundial, em Portugal tinha entrado, havia poucos anos, a Primeira República, com toda a perturbação que isso trouxe, sobretudo nos movimentos anticlericais, perseguição à Igreja, pois vivemos tempos diferentes, mas há muitas semelhanças, por assim dizer. Pedirmos ao Senhor por Maria Santíssima, nossa Mãe, que acompanhou o seu filho também junto à cruz, que nos ajude a ajudar aqueles que têm incertezas na fé, que têm medo de dar o passo, digamos assim, neste caminho tão belo que é feito com o Senhor e que é o Senhor Jesus. Pedir que de facto a nossa vida, as nossas atitudes possam interpelar esses nossos familiares e amigos que estão há muito tempo afastados por diferentes motivos. Pedir tudo isto por meio de Maria Santíssima. Ao mesmo tempo, neste dia, pois não deixar também de rezar e estarmos muito unidos àqueles que sofrem, quando olhamos para Cristo na cruz crucificado, as suas dores, a sua dor de estar ali cravado naquele madeiro com aqueles cravos, aquela agonia que começou no horto e continua exatamente na cruz. Como não rezar e não colocar, de facto, também na nossa oração aqueles que sofrem no corpo ou na alma, estas
nestas agruras também das doenças e também de tantos problemas nas suas vidas. Pedir também que o Senhor os ajude, os alivie nos seus sofrimentos e que encontrem também neles o lugar para, para sofrer também, de certa forma, com Cristo, como dizia São Paulo, completa em mim o que falta à paixão de Cristo. Vamos pedir tudo isto, unimos a Maria Santíssima, Nossa Mãe, Senhora das Dores. E de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.